Ensinando a Transgredir, diálogo entre Cristine de Pizan e Bell Hooks. Eu sou Nális Torres de Carvalho e convido vocês a conversarmos um pouquinho sobre educação. O incômodo com a educação não é algo novo. O tema é pauta constante em noticiários, políticas públicas entre conversas de pais. O tema educação permeia o âmbito social, político e econômico. Encelar-se chega a ser tão profundo que a educação pode passar a servir para fins de manutenção de um contexto social vigente e promover exclusões. Em busca de outras possibilidades de educação, encontrou-se as obras da Cidade das Damas, de Cristine de Pizan, e Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade, de Bell Hooks. Com isso, essa presente conversa tem por objetivo promover a reflexão de que é possível se pensar e vivenciar uma outra forma de educação que não seja para a manutenção de um sistema dominante que promova subalternidades e exclusões, mas que, por outro lado, promova uma transgressão desse repasse de valores para a promoção de espaço e voz a outros atores que se encontram à margem. O diálogo com as contribuições das filósofas Cristine de Pizan e Bell Hooks vem mostrar que é possível se pensar em outro formato educacional. A versão estudada do livro da Cidade das Damas corresponde à tradução do manuscrito do Duque, realizada por Luciana Eleonora de Freitas Calado, que compõe seu trabalho apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco para obtenção do grau de doutor em Teoria da Literatura. Antes de se falar do livro da Cidade das Damas, quem foi Cristine de Pizan? A autora Luciana Calado destaca que Pizan foi a primeira mulher escritora na Idade Média que se utilizava da profissão como fonte de renda. Pizan escolhe caminho diferente do que é proposto às viúvas da Idade Média, que era a vida religiosa ou outro casamento. Os textos de Pizan não são somente escritura sobre as mulheres, mas escritura das mulheres. Mas sobre o que trata o livro da Cidade das Damas? Primeiramente, tornou Cristine de Pizan como a precursora do feminismo moderno, bem como constituiu-se como a própria arma de defesa das mulheres. Calado chama a atenção de que o elemento central desta obra é a busca das relações de gênero ao longo dos tempos através do resgate da memória feminina esquecida pela história. Calado, 2006. E com esse olhar, da Cidade das Damas torna-se uma enciclopédia de mitos femininos. O que Pizan apresenta ao longo da narrativa visa a busca da identidade feminina e uma reivindicação de espaço para as mulheres. Aborda temas como educação, igualdade e diferença entre os sexos, estupro, dentre outros. O que uma obra do século XVII pode contribuir com reflexões sobre educação? O sentido de educação adotado por Pizan aproxima-se mais à ideia de conduzir fora de. Segundo Calado, citação. Ele vai além do saber adquirido pelo ensino, designando a própria formação do eu, o fato de guiar o indivíduo a partir de um estado inicial julgado insuficiente em direção ao outro considerado melhor. Calado, 2006. E na obra, tem-se a autora narradora como condutora intermediária do saber por meio de seus personagens. Além disso, tem a relação de aprendiz e a mestre, configurado na personagem de Cristine, que dialoga, interpela, questiona, pede exemplo. E as três damas, que se mostram sempre atentas a Cristine e também incentivam a resolver suas questões, seja por meio da leitura de livros, seja por meio de sua experiência. Na obra é revelada a diferença de educação dada aos meninos e meninas, com prejuízo para as meninas. Pode ser depreendido da obra que era e é necessário encontrar reconhecimento das mulheres, não somente para ter acesso ao saber, como também produtoras de conhecimento outro que não vigente. Por esse breve relato sobre a vida e obras de Pizan, percebe-se que seu livro, da Cidade das Damas, discutindo um tema factível, dolorido, sensível e presente até os dias atuais, após 4 séculos de sua publicação. Claramente verifica-se a mulher de vanguarda, corajosa, ousada, destemida, determinada, isto é, cheia de virtudes que é Pizan e suas obras erigidas. O livro tem início com a personagem Cristine em seu gabinete de leitura, que retoma o livreto, o qual não lhe pertence, As Lamentações de Mateolo. Incomodada com essa leitura, deixa, mas não consegue parar de refletir. Citação. Perguntava-me quais poderiam ser as causas e motivos que levavam tantos homens, clérigos e outros a maldizerem as mulheres e a condenarem suas condutas em palavras, tratados e escritos. Isso não é questão de 1 ou 2 homens, nem mesmo só de Mateolo, a quem não situaria entre os sábios, pois seu livro não passa de gozação. Pelo contrário, nenhum texto está totalmente isento disso. Filósofos, poetas e moralistas, e a lista poderia ser bem longa. Todos parecem falar com a mesma voz para chegar à conclusão de que a mulher é profundamente má e inclinada ao vício. Livro 1º, capítulo 1. Por meio desse discurso, fica claro que Pizan tem algo a contar, tanto pelo sentido de narrar um enredo, histórias, quanto enumerar a quantidade de vezes que algo ocorreu numa perspectiva mais macro. Revela um problema que ainda é vivido atualmente, a misoginia. Mas o que vem a ser misoginia? Collin e Todeschini, 2015, começa a conceituação destacando os 2 radicais que a palavra é formada. Miso deriva do grego e significa ódio de, e giné, mulher. Desta forma, a misoginia é aversão e ódio às mulheres. Cabe destacar que, citação, miso não é dado como algo inato, pelo contrário, como uma construção que se dá no campo das experiências pessoais e da cultura. Voltando à misoginia, pode-se afirmar, então, que essa aversão, ódio, desprezo ou repulso às mulheres nasce no seio da sociedade e de suas representações. Dicionário Crítico de Gênero, 2015. Dessa forma, a misoginia é uma versão universal e abstrata, pois corresponde simplesmente ao fato de se odiar o ser mulher. Trata-se de uma construção histórica e cultural, e não inata. Basta olhar para o passado e constatar que a figura da mulher foi associada a características malignas, ardilosas, frívolas, avarentas e moralmente fracas.
Então, para se acabar com essa aversão, o antídoto tem que ocorrer na cultura, na educação de homens e mulheres, ou melhor, das crianças, sejam meninas ou meninos. Pizan, já ciente dessas condições, em sua época, utiliza-se da exposição permanente de exemplos de mulheres reais, situadas geograficamente, para apontar e desconstruir a cultura de ódio e aversão ao feminino. Inclusive, demonstra em algumas passagens a diferença da educação de meninos e meninas, que só vem corroborar o cenário de submissão e desfavorável ao feminino. Citação. Pois os homens afirmam que as mulheres são dotadas de fraca capacidade intelectual. Livro 1º, capítulo 27. Vou repetir e não duvides do contrário, pois se fosse um hábito mandar as meninas à escola e de ensiná-las as ciências como fazem com os meninos, elas aprenderiam e compreenderiam as sutilezas de todas as artes e de todas as ciências tão perfeitamente quanto eles. Livro 1º, capítulo 27. Pizan, ao longo da obra, vem propondo que ocorra outro tipo de educação, tanto para crianças, jovens e adultos. Mas de que tipo de educação se está falando? Usualmente designa-se educação como transmissão e o aprendizado de técnicas culturais, que são as técnicas de uso, produção e comportamento, mediante as quais um grupo de homens é capaz de satisfazer suas necessidades, proteger-se contra as hostilidades do ambiente físico e biológico e trabalhar em conjunto, de modo mais ou menos ordenado e pacífico, como o conjunto dessas técnicas se chama cultura. Baiano, 2007. E Baiano, 2007, continua dizendo sobre as duas formas fundamentais de educação. Citação. Transmissão de técnicas de trabalho e de comportamento que já estão em poder do grupo social e para garantir a sua relativa imutabilidade. Aqui, através da transmissão das técnicas já em poder da sociedade, se propõe formar nos indivíduos a capacidade de corrigir e aperfeiçoar essas mesmas técnicas. Baiano, 2007. Cristine de Pizan está propondo exatamente o rompimento dessa transmissão de comportamento vigente para que se instale uma nova. Pretende guiar o indivíduo a partir de um estado inicial julgado insuficiente em direção a um outro considerado melhor. Para essa realização, conta com o melhor instrumento de aprendizagem, contação de histórias. A personagem Cristina não fala de como agir, ela mostra os exemplos, os fatos. Sabe-se que a imitação é um processo primordial durante a aprendizagem. E se ainda restar dúvidas, basta lembrar do filósofo Platão em seus diálogos, bem como no formato em que as tradições, hábitos, crenças, folclore de uma cultura, especialmente as orais, são ensinados a um determinado povo. Esse modelo seguido, vivenciado e compartilhado por Pizan, continua nos dias atuais. Como exemplo, cita-se Bell Hooks, especialmente em seu livro Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade. Bell Hooks é negra e tem uma vasta produção escrita entre livros e numerosos artigos acadêmicos sobre interseccionalidade de raça, gênero e na problematização das relações opressivas que se encontram imersas no sistema capitalista. Enfatiza que há um interesse da classe dominante na permanência de um sistema de opressão e dominação de classes, que é inclusive replicado e transmitido nos processos educacionais. Seu nome é Glory Watkins, nascida em 1952 nos Estados Unidos. Pseudônimo Bell Hooks, em homenagem à sua bisavó e ao legado feminino. É reconhecida por ser uma teórica feminista, artista e ativista social. Sua produção teórica advém de reflexões de sua prática educacional e, tal como Pizan, de sua própria história de vida. Qual a história de vida de Bell Hooks? Quando criança, no sul dos Estados Unidos, viveu apartheid. Cabe salientar que este termo é utilizado pela autora em seu livro, uma vez que a apartheid correspondeu a uma política realizada pela minoria de pessoas brancas, da raça branca, que promoveu a discriminação racial na África do Sul. Desta forma, durante o ensino fundamental, a escola era frequentada só por negros. As meninas negras de classe trabalhadora só tinham direito a 3 opções de carreira: casar, trabalhar como empregada ou tornar-se professora da escola. Hooks escolheu a última opção, ser professora, contudo sempre acompanhada pela escrita. E aqui destaca-se mais um ponto de semelhança entre Pizan e Bell Hooks. Tornar-se escritora era uma realidade seu maior desejo. Considerava que o ato de lecionar seria mais uma retribuição à comunidade, enquanto que escrever seria um anseio particular e glória pessoal. Nesse contexto de segregação racial, vivido à época, enfatiza que o ato de educar era profundamente político, baseado na luta antirracista e que o processo de aprendizado caracterizava-se como revolução. Recorda-se de como eram suas professoras no ensino fundamental, que em sua maioria eram mulheres negras que tinham como objetivo nutrir intelectualmente aquelas crianças para que pudessem pensar por si próprias e colocar-se contra a hegemonia branca vigente. Hooks lembra que a escola era um lugar de prazer, êxtase e alegria, sentia-se parte ativa e integrante do processo de aprendizado. Mas tudo isso mudou após a integração racial. Conhecimento passou a ser sinônimo de pura informação, perdendo sua correlação com o modo de viver e se comportar, não correspondendo mais à luta antirracista. A escola branca visava a obediência e o ambiente político baseava-se em pressupostos racistas. Diante desse cenário, os professores brancos corroboravam com os estereótipos raciais, e os alunos negros apenas respondiam e reagiam aos brancos. Consequentemente, a autora perdeu o gosto pela escola. O cenário desolador da educação vivida por Bell Hooks não se modificou no ensino superior. Aprender consistia em obedecer à autoridade. A sala de aula era objeto de ódio, parecia mais como uma prisão, pois ficavam de castigo, a sala servia de local para a realização de rituais de controle, dominação e exercício injusto de poder. As práticas didáticas eram regidas por esquemas fixos e absolutos. O entusiasmo era visto como um ato de transgressão. A única voz e presença que interessava era do professor. Nesse contexto, o ambiente era permeado de preconceitos e os negros estavam lá para provar que eram iguais aos brancos.
Mas havia um espaço que fugia a esse padrão, as aulas feministas. Foi nesse lugar que houve a primeira tentativa de se reconhecer as diferenças de classe e que questionavam as práticas pedagógicas. Por meio dessas aulas, a pensadora discutiu o enfoque dos privilégios de gênero, advindos da sociedade patriarcal, e reconhecia que as mulheres eram privadas de certos direitos econômicos e, consequentemente, tendiam a ser pobres ou pertencer à classe trabalhadora. A jovem Hooks queria uma transformação social. Essas diferenças não podiam mais persistir. Acreditava que a mudança tinha de ser democrática, baseada na liberdade e na justiça para todos, e que a vida cotidiana deveria refletir os valores e hábitos do compromisso com a liberdade. De forma resumida, Bell Hooks inspirou-se, além de suas professoras negras do ensino fundamental, do pensamento feminista sobre a pedagogia radical e da pedagogia crítica de Paulo Freire, e também nos ensinamentos do mestre zen budista Thich Nhat Hanh. No início, a luta da escritora era acabar com o racismo. Entretanto, diante da ascensão da supremacia branca, crescente apartheid social e econômico, sua luta atualizou-se para o fim do racismo, fim do sexismo e da opressão sexista e a erradicação dos sistemas de exploração de classe. Na perspectiva da praxis e após realizar essas reflexões sobre o mundo, agora é o momento de agir para modificá-lo. E com esse intuito, Hooks engaja-se nos diálogos públicos e mostra que é possível o encontro por meio do diálogo e da contação de histórias. Enfatiza a importância de se considerar todos os atos que cruzam fronteiras, isto é, ações que não replicam ou reforçam os valores e a cultura da hegemonia branca, a fim de que os preconceitos possam ser questionados e modificados. Todo esse incômodo e sofrimento vivido pela filósofa levou a transgredir, tanto na prática quanto na produção de seus escritos. Sua insatisfação foi tamanha que produziu um livro cujo título enfatiza o ato de transgredir. Ensinando a transgredir, a educação como prática da liberdade. O título em si é provocativo e seduz a leitora e o leitor, pois algumas questões emergem de imediato. Transgredir? Transgredir o quê? Será ensinado a transgredir? A procura por uma educação que visa uma prática da liberdade? Isso quer dizer que a educação vigente aprisiona? A educação vigente não é libertadora? O livro data de 1994, sendo a primeira tradução para o português realizada apenas em 2013. Bell Hooks percebe esse livro como uma forma de partilhar ideias, estratégias e reflexões críticas para construir uma prática pedagógica. A autora deixa claro que não se trata de oferecer modelos, trata-se sim de uma intervenção que se contrapõe à desvalorização da atividade do professor e sugere mudança nas práticas de ensino vigentes. Corresponde a ensaios de celebração que possuem como cerne o prazer de ensinar como ato de resistência. Ensaios que são testemunhos da educação como prática da liberdade, bem como de renovação e rejuvenescimento das práticas de ensino, contrapondo-se à educação vigente baseada na replicação e manutenção dos valores da cultura hegemônica branca. Diante das suas situações vivenciadas pela pensadora, uma quando era criança com suas professoras negras e a escola após a integração racial, identificam-se dois tipos de educação, uma educação como prática da liberdade e a outra que só trabalha para reforçar a dominação, hegemonia branca. Mas o que é a cultura de dominação, hegemonia branca ou manutenção do status quo? Bell Hooks chama a atenção de que a cultura de dominação está inserida nos indivíduos. O sistema de dominação que impera o racismo, sexismo, exploração de classe e imperialismo coloca como sinônimo a liberdade o materialismo, incute que a dominação é natural e que os fortes e poderosos governam os fracos e impotentes. Esse mesmo sistema tem resgatado o nacionalismo estreito, isolacionismo e xenofobia, em detrimento do desenvolvimento de uma perspectiva mundial, além de promover vícios de mentira e negação. Como outra possibilidade de intervenção social, a pensadora propõe a educação como prática da liberdade. Trata-se de uma estratégia que se opõe aos valores ensinados pela classe dominante. Tem suas origens nas pedagogias anticoloniais e no pensamento crítico feminista. Desta forma, as práticas pedagógicas da autora questionam as parcialidades que reforçam o sistema de dominação e buscam novas maneiras de dar aula a grupos diversificados de alunos. É questionar as parcialidades, é ir além das fronteiras do aceitável, é ter um comportamento transgressor. A educação como prática da liberdade configura-se por um jeito de ensinar em que qualquer um pode aprender e faz com que todos sejam participantes ativos. O ensino ocorre de forma que respeita e protege a alma dos alunos. Com isso, o aprendizado é mais profundo e mais íntimo. A educação como prática da liberdade não é uma posição politicamente neutra. Para a autora, trata-se de uma pedagogia engajada, uma vez que corresponde a uma expressão de ativismo político. Comprometimento independe da classe, raça, gênero e posição social. Basta que se tenha a capacidade de pensar criticamente sobre o ser e a vida que se possa progredir, mudar e crescer. A educação libertadora e a pedagogia engajada caracterizam-se pela vontade de saber e a vontade de vir a ser. A jornada que se teve com Pizan e Bell Hooks e as contribuições de ambas vem descortinar um cenário desafiador, impregnado de interesses, jogos, competição, manipulação, manutenção do status quo, preconceitos que são replicados na educação. Espaço que para muitos era um local de neutralidade e democracia. Para as pensadoras, a educação é entendida como prática da liberdade, pois o conhecimento é libertador e não opressor, e ocorre por meio do diálogo. Diálogo que se faz no jogo da escrita e que revela algo muito mais sensível do que simplesmente a sequência de várias histórias de mulheres reais para Pizan ou relato de experiências e reflexões para Bell Hooks. Descortina a misoginia, discriminações de raça, cor, gênero e classe. Mas não para por aí. Por meio dessas histórias, promove um rompimento da educação vigente e insere em outro que destaca, enfatiza e mostra os feitos dos excluídos, sejam mulheres, mulheres negras, negros, pobres. E nesse jogo com o leitor, as autoras elevam a condição dos marginalizados a outra ordem e os educam para a liberdade.
que da Cidade das Damas, ensinando a transgredir, a educação como prática da liberdade, alcancem cada vez mais leitores e leitoras promovendo o despertar e a mudança comportamental, para que juntos possamos construir uma sociedade que não tenha ódio pelo outro, simplesmente porque esse outro é diferente de você. Obrigada.